Fala, comandante! Seja muito bem-vindo a essa nossa live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. É o tema desse meu livro aqui, Procrastinação, a inimiga oculta do empreendedor. Deixa eu pegar ele aqui para você ver. Então eu escrevi esse livro aqui, eu vou te contar a história desse livro aqui, ó. Procrastinação, a inimiga oculta do empreendedor. Descubra os 5 bloqueios mentais que fazem você procrastinar o sucesso do seu negócio. A câmera está virada ao contrário, as letras estão um pouco embaçadas aqui, mas a live de hoje vai ter como tema desse meu livro aqui, um tema muito bom que eu descobri depois de ir a campo realmente. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Vamos para cima. Então, o que foi que aconteceu? Talvez você saiba, talvez não, mas eu trabalho também ainda hoje. Eu tenho uma empresa de tecnologia, sistemas e marketing, mas eu também, durante muito tempo, e ainda até os tempos atuais, hoje eu diminuí um pouco mais, mas eu ainda trabalho com consultorias com outras empresas, tá? Então, quem está chegando aí agora, já vai deixando aqui nos comentários de onde que você está falando, qual cidade e o que você espera aprender nessa live aqui de hoje. Vai falando aí para eu te conhecer e para eu saber como que a gente vai conduzir essa nossa conversa aqui. Então, além de ter essa minha empresa que eu tenho atualmente de tecnologia, vendas e marketing, eu também trabalho dando consultoria a outras empresas. Durante esses últimos 6 a 7 anos que eu venho desenvolvendo esse trabalho como consultor de empresas, eu descobri uma coisa: os empresários que obtêm sucesso, os empresários que prosperam em seus negócios, o que é que eu falo que é prosperar? Prosperar é alcançar os objetivos deles, vender bastante, conseguir realmente crescer a empresa, não só em termos de faturamento, mas em termos de estrutura, de bens tangíveis, intangíveis. Então, assim, eu observei que os empresários que tinham sucesso não era por falta de conhecimento, não era por falta de... Os empresários que não tinham sucesso não era por falta de conhecimento, não era por falta de alguma técnica, vendas, enfim. Não era porque eles não sabiam de processos de gestão de pessoas, de vendas. Tudo bem. O sintoma poderia até ser isso. No sintoma, você observando ali, ele poderia não entender muito bem de vendas nem de processos, mas a causa não era isso. Então, atendendo esses mais de 400 empresários, eu observei um padrão. Poxa, o que é que faz o seu João faturar mais de 2 milhões por ano e ter aí um prolabore, uma distribuição de lucro de mais de 60 mil reais por mês, enquanto o outro está lá patinando, talvez fature até os 2 milhões, mas não lucra nada, ou até mesmo não consegue sair da casa dos 20 mil, 50, 100 mil anual? Por que que enquanto uns têm sucesso, enquanto uns empreendedores têm sucesso, outros não têm tanto sucesso? A minha chave virou quando eu descobri que o segredo não estava em suas empresas, o segredo estava na mente. Talvez você saiba, talvez não, mas uma empresa, quem determina o resultado dela é o gestor, é o empreendedor que está à frente do negócio. Ele que determina o resultado da empresa. Se você não tiver um gestor bom à frente do negócio, a empresa vai quebrar. Se por detrás do CNPJ não existir um CPF preparado para tocar aquela operação, o negócio vai falir e vai vir por água abaixo. Então, é exatamente isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Eu descobri que esses empresários que ficavam travados era por conta dos bloqueios mentais. E o pior, não só eles ficavam travados por causa dos bloqueios mentais, como eu também já fiquei travado na minha vida por causa dos bloqueios mentais. Hoje na internet muito se fala sobre vencer a procrastinação.
Como eliminar a procrastinação? Procrastinação é o ato de adiar aquilo que é importante, é o ato de adiar atividades que irá te levar ao seu propósito, à sua meta, ao seu objetivo. Então, hoje muito se fala na internet em vencer a procrastinação, mas as pessoas, os especialistas, gurus, eles estão falando muito em tratar o sintoma, ou seja, você vai procrastinar, você está procrastinando, então vai tomar um banho de água gelada. A procrastinação é o sintoma, mas não é a causa. Então, para vencer a procrastinação, eles te indicam tomar banho de água gelada, acordar cedo, mascar cravos, por incrível que pareça. Eu já ouvi especialistas mandando os alunos mascarem cravos e métodos mirabolantes que você olha assim e você fala, meu Deus, que loucura! E quando uma pessoa procrastina, tem uma causa mais profunda e aparente, e que também, além de fazer esses empresários que eu atendi procrastinar, também fazia com que eu procrastinasse, tá? Então, quando eu descobri isso, minha vida mudou. Eu tinha ali por volta de 18, 19 anos, quando eu abri minha primeira empresa, foi um e-commerce de roupas, e enfim, era uma marca própria, Ruge Mammoth, era um mamute, bem grande assim, com um chifre. Eu registrei essa marca no INPI, montei uma loja virtual, depois eu até abri uma lojinha presencial e ao final de 10 meses eu tinha vendido mais de 2.600 peças de roupas, tinha distribuído no mercado mais de 2.600 peças de roupa. Eu estava no shopping, passava as pessoas com a camisa da minha marca. Uma vez eu estava assistindo a TV local daqui de casa, da cidade onde eu moro, e estava dando uma entrevista na TV falando sobre um alagamento que estava havendo na cidade dele, e na camisa dele tinha um símbolo da minha marca. Ele era um dos clientes que havia comprado, era fantástico aquilo, mas chegou um momento que eu precisaria investir mais, eu precisaria ir para um outro nível de jogo e eu procrastinava, então eu fechei essa minha empresa. Não só isso, como eu sabia que a chave do meu sucesso estava em empreender, estava em abrir o meu negócio. Eu ficava indo para empregos convencionais, CLT, até mesmo como funcionário público, para conseguir estabilidade, porque eu procrastinava em correr riscos. Então, eu fui estudar, fui investigar um pouco mais. Alguns autores lá fora que falavam sobre metodologias não tão convencionais como as que a gente ouve falar aí na internet, do banho gelado e de todas essas outras baboseiras. E esses autores, eles falavam algo sobre subconsciente. O que é o subconsciente? Subconsciente é uma parte do nosso cérebro que guardam as nossas memórias. O subconsciente, ele tem um papel de evitar que a gente enlouqueça, que a gente armazene todas as informações no nosso dia a dia. Então, por isso, ele guarda as memórias do passado. Sempre que a gente vai tentar algo novo, essa caixinha dentro do nosso cérebro, o subconsciente, ele faz uma pesquisa, como o Google. Ele faz uma pesquisa e ele vê lá dentro do seu histórico do passado se teve alguma situação parecida com a que você está tentando no momento atual que te provocou alguma frustração, algum sentimento ruim. E se teve, ele vai tentar te proteger de todas as formas. De que forma? Fazendo você procrastinar, fazendo você adiar o que precisa ser feito, fazendo você desistir dos seus projetos. Então, quando você entende isso, quando você entende que as memórias armazenadas no subconsciente, elas querem fazer você parar, você desistir dos seus objetivos, das suas metas, você vira o seu jogo. Tá, Douglas, beleza. E essas memórias, como que você chama? Essas memórias eu chamo de bloqueios mentais. Então, na verdade, bloqueios mentais, ele é um reflexo dessas memórias, tá? Então, essas memórias, elas originam bloqueios que te paralisam no momento presente. É por isso que eu falo tanto de bloqueios mentais. E eu elenquei 5 principais bloqueios que eu observei nesses empresários e que impedia o sucesso deles.
Tá, existe mais de 100, 200, 300 bloqueios que você pode ter. No entanto, existem 5, e desses 5 se origina todos os outros, beleza? E a gente vai trabalhar aqui nessa live esses 5 bloqueios. Então, até aqui, tá fazendo sentido tudo que eu tô falando para você, comandante? Que você está ouvindo, que você está escutando aqui nessa live, está abrindo um pouco, está trazendo luz em relação aos problemas que você vem enfrentando, as dificuldades que você vem passando. Fala aí para mim, para eu ver, tá? Legal, massa. Ó, no Instagram estão falando aqui para mim, professor, uma chave virou dentro da minha cabeça. Esse é o nosso papel, né? Por isso que eu estou usando esse colar aqui, que é em formato de chave. Inclusive, todos os nossos alunos que adquirem os livros, eles estão recebendo. Eu vou mandar agora um colar, só que tem unidades limitadas, são apenas 50 colares, tá? Então, é uma chave realmente que vira na nossa mente quando a gente descobre isso. Quando eu descobri isso, Paula, há muitos anos atrás, da questão do subconsciente, dos bloqueios. Na verdade, esses americanos, eles não chamavam de bloqueios, né? Esses americanos que eu estudei e que eu descobri esses conceitos. Esses americanos, eles chamavam de traumas. Aí eu atribuí esse nome bloqueios, porque realmente isso é um bloqueio, é uma barreira na frente da nossa meta, e que se a gente não remover essa barreira, esse bloqueio, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, a nossa meta. Então, por isso que pessoas ficam anos caminhando em círculo sem conseguir sair do lugar, e isso não é o que eu desejo para você. Então, são 5 os bloqueios que impedem que você avance, que você realmente prospere de verdade, como você deveria prosperar, mas que por algum motivo você se mantém travado aí na sua vida. Então, o primeiro bloqueio é o bloqueio da escassez. O que vem a ser escassez? Uma pessoa escassa é uma pessoa que sempre está com medo de faltar algo na vida dela, independente de quanto ela ganha. Eu conheço pessoas que ganham mais de 100 mil reais por mês e ainda assim essa pessoa tem medo de ficar pobre. Uma pessoa, quando ela recebe gente na casa dela para almoçar, para jantar, ela controla os alimentos. Tem pessoas próximas a mim, que eu não vou falar o nome aqui, que provavelmente até algumas assistem a live, mas essas pessoas, elas têm condição financeira muito boa. E às vezes você chega na casa delas, elas ficam restringindo os alimentos, a comida. Você percebe, sabe, que aquela pessoa, ela bota um pedacinho de carne. Isso é escassez porque a pessoa, ela tem condição de promover a abundância alimentar, servir um banquete. Se você, enfim, não tem condição financeira, ou está passando um momento difícil e naquele momento você restrinja o pedaço de carne ou as outras coisas que você consome, tudo bem, beleza, pô. Mas se você é uma pessoa que tem condições financeiras e está fazendo questão de mesquinharia de comida, você é uma pessoa escassa. Então, escassez é uma atitude de pessoas que sempre vivem procurando, enfim, ou formas de não perder dinheiro. Aquela pessoa que não tem paz em relação ao bem material. Aquela pessoa que entra no restaurante, olha para o cardápio e fica comparando centavos entre os estabelecimentos, porque se ela economizar R$ 1 ali, ela vai ser a pessoa mais sortuda do mundo. Isso na visão dela, né? Às vezes ela pagar R$ 1, R$ 2 a mais vai fazer com que ela tenha uma qualidade alimentar, viva uma experiência muito melhor. Então, de que custa? Às vezes a escassez, ela é tão perigosa que ela faz você perder muito mais dinheiro que você acharia que estava economizando. Eu vou te citar um exemplo. Eu sou um cara que eu gosto muito de me cuidar, tá? Então, e eu faço natação também. Como eu faço natação, às vezes a gente precisa depilar o braço, a perna, para ter uma maior aerodinâmica dentro da água. E aí, eu faço esse processo através do barbeador. No passado, quando eu era uma pessoa escassa, eu procurava o barbeador mais barato. Então, o que é que acontecia? Eu me cortava
que a lâmina não prestava. Eu tenho cicatriz na minha perna do barbeador até hoje, porque barbeador fuleiro, a lâmina não prestava. Eu usava o barbeador uma vez, não conseguia nem usar uma vez, porque ele já perdia o corte, então era terrível, enfim. Hoje, o que é que eu aprendi depois que eu venci a escassez? Sempre a gente vai estar lutando com essa questão da escassez, tá? Até eliminar ela de uma vez por todas na sua vida, e se você não tomar cuidado, ela volta, esse bloqueio da escassez. Então, eu pagava R$1,50 nesse barbeador. Eu passei a comprar um barbeador de R$5, ou seja, 4 vezes mais caro. Esse barbeador não me cortava, não me dava alergia, porque o outro barbeador deixava minha pele cheia de bolinhas vermelhas. Esse barbeador de R$4, ele durava umas 4 ou 5 vezes. E daí eu te pergunto, qual que é o melhor? Às vezes, na tentativa de economizar, Vou fazer esse sinal aqui, me perdoe os religiosos. Eu também sou cristão, tá? Mas eu não sou religioso. Então, você na tentativa de economizar, às vezes você acaba se lascando, velho. Muitos empresários, quando me contratam para atender as suas empresas, eles falaram assim: Douglas, eu paguei R$500 a menos para um profissional que veio aqui, não me entregou nada. Enfim, só nessa conversa que você teve comigo já valia o que eu paguei ao profissional. Imagine o trabalho que você vai fazer. Não seja escasso. A escassez, ela nasce, na maioria das vezes, na sua infância. Às vezes você cresce em uma família que tinha restrição alimentar. A minha família, por exemplo, eu não vou falar que passei fome, porque se eu falar que eu passei fome, eu vou estar mentindo. Mas eu já passei por restrição alimentar. O que é restrição alimentar? Comer só fígado durante uma semana, comer ovo na hora do almoço, comer calabresa. Fome eu nunca passei, tá? Fome eu já passei, não por falta de comida, mas por demorar a comer. Talvez eu estava viajando, fazendo alguma coisa, mas fome em si eu não passei. Eu já passei restrição alimentar. Eu já passei momentos que meu pai comprou picolé fiado. Na época o picolé era 75 centavos. Ele comprou fiado. Já passei por momentos eu era atleta, jogava bola. Meu pai pedir dinheiro emprestado para me levar de ônibus até o treino. Tudo isso eu já passei. E eu encarei a escassez na minha vida. Depois eu comecei a pensar sobre isso, e eu vi que o meu passado estava promovendo esse bloqueio da escassez no momento presente, até eu voltar lá e resolver. Respirava, vivia toda aquela situação e trazia o Douglas no momento presente para o passado e falava assim: olha, você vai virar esse jogo. Ressignificava realmente aquelas memórias. Talvez a escassez é o que esteja impedindo você de ter sucesso no seu negócio, tá? Porque você tem medo de investir. Você tem medo de faltar dinheiro. E se você tem medo de investir, pagar bons profissionais, comprar boas mercadorias, e se você tem medo de faltar dinheiro, você não vai ter sucesso nenhum. A verdade é essa, tá? A verdade nua e crua. Então, o bloqueio da escassez é um bloqueio muito forte. Falaram aqui: Douglas, parece que você está descrevendo a minha vida nessa live. É incrível, eu também já passei por isso. Enfim. Então vamos para o segundo bloqueio: necessidade de aprovação. O que é? Hoje eu não vou responder muitas perguntas, porque daqui a pouco eu vou dar um curso, e aí eu vou ter que ser um pouco mais breve aqui no conteúdo, mas isso não vai acontecer sempre. Na nossa próxima live eu vou ficar respondendo as perguntas de vocês, tá? Mas vocês podem deixar as perguntas aqui, sim, que eu vou responder lá no Instagram, na caixinha de perguntas, Professor Douglas. Então, se você não me segue, segue lá no Instagram, Professor Douglas, com 2 S no final, que eu vou responder todas as perguntas de vocês aqui, lá na caixinha do Instagram. Beleza, então o bloqueio da necessidade de aprovação é o seguinte: você precisa da aprovação, do veredito dos outros para fazer algo. Eu já escrevi 3 livros. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro,
que foi As Lições do Esporte, esse livro aqui embaixo. Eu conto toda a minha trajetória como atleta no futebol. Então, quando eu fui escrever As Lições do Esporte, eu saía perguntando para um monte de pessoas: eu devo escrever esse livro? E aí, será que é uma boa ideia? E muita gente me desencorajava, sabe? Douglas, escrever esse livro, enfim, não vai te levar a lugar nenhum, ninguém vai comprar. Mas eu acabei decidindo por escrever o livro. Então, o que é que acontece? Você tem projetos, você tem metas, você quer abrir sua empresa, você quer abrir seu negócio, mas as pessoas, você precisa da aprovação dos outros. E as pessoas, elas são bloqueadas, pessimistas. Elas vão te mandar não abrir essa empresa que você está pensando em abrir aí, porque elas vão falar que o mercado está ruim, que não tem oportunidade para todo mundo. Elas vão falar que você não tem capacidade. Então, enquanto você continuar precisando da aprovação dos outros, você não vai sair do lugar, né? Você precisa vencer essa necessidade de aprovação, esse bloqueio da necessidade de aprovação, para que você passe a prosperar realmente na sua vida, para que você passe, sabe, a viver algo novo, para que você faça surgir dentro de você aquele leão que sempre existiu, mas você deixou ele adormecido por causa do medo, por causa dessas inseguranças e dessa necessidade de aprovação aí que você tem. A gente também tem outro bloqueio chamado medo de dar errado. Esse eu considero, entre os 5, um dos principais. Por quê? Por conta do passado, novamente voltando no passado, lembrando que assim, eu estou falando sobre passado aqui, mas não é para você passar o seu dia todo lembrando de passado, não é isso. O passado, ele é um arquivo que você vai voltar para consultar o que precisa ser revisto, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ressignificado. Mas não é para você ficar o dia todo voltando no passado, não. Quando eu comecei a estudar sobre subconsciente, sobre bloqueio, sobre hipnose, eu fiquei obcecado por passado. Eu não vivia o momento presente. Até que eu descobri que o passado é um arquivo. Você vai visitar ele algumas vezes, mas 75% do seu tempo você vai ficar focado no momento presente, tá? 75% do seu tempo no momento presente. 15% do seu tempo você pode planejar o futuro e 10% do seu tempo você vai lá no passado para você ver o que é que está te bloqueando no momento presente. Com os meus alunos, eu falo para eles, deixa para olhar para o passado nas nossas aulas, nos momentos de mentalização, nos momentos de ressignificação. O resto da sua vida, viva o momento presente e planeje o seu futuro. Então, é isso, tá? Esse bloqueio do medo de dar errado são pessoas que já se frustraram, que já falharam no passado e que não querem mais sentir aquelas emoções no momento presente, nos tempos atuais. Eu falo para empreendedores, né? Mas isso acontece em relacionamentos. Por exemplo, tem pessoas que ficam 20, 30 anos sem se relacionar porque, enfim, está remoendo as traições que já teve em sua vida, as decepções que já enfrentou em relacionamentos passados. Então, você precisa superar esse medo de dar errado. É importante você visitar o passado em alguns momentos para você identificar onde foi que isso nasceu e ressignificar aí isso dentro de você, tá? Quem tem medo de dar errado tem coisa mal resolvida aí dentro que você precisa mexer e que você precisa resolver. Daí o Lauro Muniz, legal, gostei do teu nome, Lauro Muniz, nome diferente. Ele falou assim: 2 empresas quebrei e a terceira estou procrastinando em abrir. Cara, você não encare essas empresas que você diz ter quebrado como algo ruim, como uma frustração. Encare como aprendizagem. São degraus que você está subindo até você chegar ao seu objetivo, à sua meta. Eu sempre falo isso e eu nunca vou parar de falar, nunca vou parar de repetir, para vocês gravarem. Uma guerra
ela é composta por 10 batalhas. Se você perder 9 batalhas, você não perdeu a guerra. Venceu a última batalha, você ganhou a guerra. Quebrar 9 empresas não significa que você perdeu a guerra. Na 10ª tentativa você vai acertar. Tudo é uma questão de aprendizagem, de ponto de vista. O brasileiro, ele atrela o sucesso a você conseguir, a você alcançar a sua meta. Os americanos, eles já têm uma visão um pouco diferente do que vem a ser sucesso. Sucesso é você viver, é você tentar, é você agir, é você arriscar. Isso é que é ser uma pessoa bem-sucedida. Não fica se comparando com os outros, não. Se você se compara com os outros, o seu fluxo de evolução, o seu fluxo de desenvolvimento e o seu fluxo de crescimento, ele não vai ser legal. Melhorei. A iluminação foi para um outro nível agora. Eu desbloqueei a iluminação, já caminhando para o fim da live. Então, essa questão do medo de dar errado é uma coisa que você precisa resolver também. O quarto bloqueio é o perfeccionismo. Eu vejo empreendedores, pessoas que têm um potencial estupendo, sabe? Eu vejo essas pessoas prosperando, ganhando muito dinheiro, ajudando muita gente, entregando soluções, resolvendo dores da sociedade, mas essas pessoas, elas não saem do lugar, elas procrastinam por causa do perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É você se apegar a mínimos detalhes. É como se você chegasse numa praia. Numa praia a gente tem a carreta de areia lá, muita areia. E dentro da areia você tem os grãos de areia que juntos formam toda a praia. Ser perfeccionista é como você querer colocar cada grão em locais diferentes. Poxa, se os grãos de areia juntos vão formar a praia, por que você quer que um grão fique a 10 metros enquanto o outro a 100 metros? Você vai atingir a sua finalidade. Outra coisa do perfeccionista é querer fazer as coisas sempre perfeitas. E não sai do lugar porque a perfeição ela só é atingida com treino, com constância, com continuidade. Se você não tiver treino, se você não tiver constância e se você não tiver continuidade, você não vai atingir a perfeição que você tanto espera, que você tanto busca. Te digo mais, perfeição não existe. Sempre vai ter algo a melhorar. O único que foi perfeito foi o nosso Criador, que veio à Terra e que em suas mínimas ações, em suas palavras, em seu comportamento, ele não cometeu um erro sequer. O único perfeito é Deus. Você não é perfeito. Sinto-lhe te dar essa má notícia. Sinto-lhe informar que você é um ser imperfeito. Você vai melhorar, você vai ser alguém melhor. Eu não acredito que alguém vem para o mundo, uma pessoa, e deixa o mundo uma pessoa pior, não. Eu acredito que todo mundo diariamente está evoluindo, está crescendo, está se movendo em direção aí às suas metas, aos seus objetivos. É verdadeiramente isso que eu acredito. O quinto bloqueio é o bloqueio da autoimagem. Você não valoriza quem você é. Eu vejo mulheres bonitas, de boa aparência, que se acham feias, simplesmente por não resolverem alguns problemas na sua vida. E como que a gente traz isso para o contexto dos investimentos, do empreendedorismo? Bem, pessoas que não acreditam nelas mesmas não vai conseguir prosperar, não vai conseguir alcançar suas metas, não vai conseguir alcançar seu propósito. Muitas das vezes, os empreendedores que eu atendi e que tinham algum tipo de bloqueio com a autoimagem, eles tinham medo que os seus funcionários abrissem empresas e concorressem com as empresas deles, porque eles não se viam como um leão. Eles eram leões, eu identificava dentro deles leões querendo esbravejar, mas que estavam ali presos como cordeirinhos mansos, passivos, porque não identificaram ainda o grande leão que existiam dentro deles, tá? Eu fiz o RAW só para chamar sua atenção
e para esse sono você está sentindo aí do dia de trabalho que você teve hoje passar, tá? E para descontrair um pouco essa nossa conversa. Então esses são os 5 bloqueios que você precisa resolver, que você precisa acessar os eventos causadores desses bloqueios, que você precisa ressignificar essas histórias que você está contando dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, para que você realmente passe a prosperar como você nunca prosperou na sua vida. Esses bloqueios são os mesmos bloqueios que não só impedem você de prosperar, mas que também impedem com que você alcance o seu propósito aqui na Terra. O seu propósito é um propósito de salvar vidas, é um propósito de, enfim, curtir a sua vida, de você desfrutar a sua vida com quem você ama, tá? E salvar vidas não é apenas falando como eu estou fazendo aqui, não. Se você está vendendo uma camisa, você está salvando uma vida. Imagina a autoestima que você está levantando na vida dessa pessoa. Imagina o quanto que você pode promover um bem-estar no trabalho e essa pessoa ser mais produtiva, porque ela está usando uma roupa leve, uma roupa confortável. Você vai encontrar propósito em tudo que você faz, você vai encontrar o seu propósito quando você entender que em todas as atividades e em todas as profissões é possível encontrar algo que te motive. E o grande problema é que às vezes você está na profissão errada. Às vezes você está caminhando uma corrida, uma jornada que não é para você. E talvez seja por isso que você não consiga encontrar o seu propósito, tá? Eu sou o professor Douglas. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Eu não pedi ainda, né, para você se inscrever. Foi uma falha minha hoje, mas já faz a inscrição aí no nosso canal aqui, tá? Envia esse vídeo, envia essa live para os seus amigos que precisam conhecer os malefícios que esses bloqueios eles trazem na nossa vida, que eles precisam se desbloquear para acessar algo novo. Envia essa live para eles, tá? Clica aqui no compartilhar para você estar enviando. Eu tô na outra rede social, lá no Insta, como Professor Douglas, com 2 S no final. Escreve aqui para mim o que é que você achou dessa live, se te ajudou, qual foi a chave que você pegou. Sempre que eu dou uma palestra, sempre que eu dou um curso, treinamento, as pessoas saem com muitas lições. Então sempre estou perguntando, qual foi a chave que você aprendeu? Qual foi a aprendizagem? Chave significa aprendizagem que você tirou dentro dessa nossa apresentação, né? O que é que você vai aplicar na sua vida? Então escreve aqui para mim a chave que você aprendeu. Tá em todas as postagens, em tudo que a gente fizer aí, a gente vai estar falando muito sobre isso, porque isso é o que vai fazer a diferença para você. Tamo juntos e misturados. Até próxima segunda, na nossa próxima live do Resgate.